Amados, não tem como experimentar milagres sem oração. Uma igreja que ora, ela experimenta milagre. Ela vive milagre. Sendo atraído para a presença na oração. Queridos, só tem uma maneira de sermos atraídos para a presença de Deus. É entender verdadeiramente o amor dele para conosco. Nem o amor nosso para com ele. Às vezes nós queremos medir o amor de Deus. Às vezes nós achamos que Deus ama mais um do que o outro. Mas Jesus, ele ama a todos de uma maneira só. O amor de Deus para conosco não existe tamanho. Não existe profundidade. Não existe mais ou menos. Ele não me ama mais do que ama a Vitória. Ele ama a todos de uma só maneira. Então o milagre que Deus pode operar na minha vida, Ele pode operar na tua vida também. Eu quero ler com vocês em Mateus 6, 9 e 14. Quem quiser ler. Mateus 9, Mateus 6. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. 6, 9 a 14. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós estamos orando, nós estamos nos relacionando com Deus. E logo se tornamos amigos. E que são nossos amigos? São as pessoas mais próximas de nós. Quem são os nossos amigos? Às vezes nós conhecemos muita gente, mas tem aqueles que é mais próximo de nós. Então eles são os nossos amigos. E quem é o nosso próximo? É o nosso amigo. E ao nosso amigo nós não guardamos segredo. Nós contamos tudo. Contamos porque confiamos nele. E logo temos intimidade. Então, para termos intimidade com Deus, nós precisamos falar com Ele. Para sermos amigos de Deus, precisamos contar para Deus. Mas contar tudo. Não podemos ter reservas. Às vezes nós chegamos diante de Deus e queremos fazer reservas. Nós contamos só algumas coisas. E às vezes falamos assim: mas Deus, Ele sabe tudo da minha vida. Eu não preciso falar para Ele. Não. Às vezes o nosso amigo, ele nos conhece, mas ele não sabe de tudo da nossa vida. Né? Às vezes nós contamos só algumas coisas para eles. Mas por que nós contamos tudo para eles, para os nossos amigos? Porque nós confiamos nele.
Os nossos segredos, nós só contamos a quem? A quem nós confiamos. Eu não posso sair contando meu segredo para todo mundo. Eu não posso sair por aí contando meu segredo para todos. Não. Eu conto meu segredo para quem eu confio, para quem eu tenho intimidade, para quem eu tenho amizade. Então Deus nos quer que nós venhamos ter intimidade com Ele, sermos amigos dEle e sem reserva contar tudo para Ele. Muitas vezes precisamos chamar Deus. Eu não sei, às vezes eu acho que alguém pode pensar que eu sou louca. Mas às vezes, amigo, eu me sento na minha cama e chamo Deus. Falo, Jesus, senta aqui comigo. Senta aqui. Eu faço isso. Senta aqui. Olha, eu quero conversar. Assim como eu converso com meus amigos, eu quero conversar com o Senhor. Olha, está passando isso na minha vida. Ah, mas você pode falar assim, mas ele não já sabe? Mas ele quer que eu conte para ele. Ele quer que eu me relacione com ele. Ele quer que eu tenha confiança nele. Então eu falo para ele, falo, Deus, olha, está acontecendo isso assim na minha vida. O Senhor pode me ajudar. Eu falo para ele, o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode mudar isso. Eu preciso disso. Jesus, olha, eu preciso disso. E o Senhor pode me dar. Jesus, olha, eu fiz isso. Eu fiz isso. E eu sei que não foi da tua vontade. Mas Jesus sabe que eu fiz. Mas eu conto para Ele. Sabe por quê? Quando nós contamos para Jesus, nós estamos se relacionando com Ele. Nós estamos tendo intimidade com Ele. E aí eu paro um pouquinho e eu começo a ouvir Deus falar comigo. Aí Ele me responde. Às vezes nós chegamos até Deus em oração e nós falamos, mas nós não para ouvir. Assim é com nossos amigos. Nós estamos com o nosso amigo falando com ele, a gente fala, mas a gente não para ouvir o que o amigo tem que falar para a gente. Não é assim? Então com Deus é assim também, com Jesus é assim. Fale tudo que você tiver que falar. Mas pare um pouquinho para você ouvir o que Ele tem para falar para você. Porque Ele vai de qualquer maneira, de algum modo, Ele vai te responder. Porque Ele já fez isso comigo. E eu faço isso com Jesus hoje. Eu aprendi isso. E hoje eu me relaciono melhor com Ele. Eu tenho mais intimidade com Ele. Por quê? Porque eu paro para ouvir Ele. Quando chegamos até o nosso amigo, nós já esperamos dele o seu amor, a sua compreensão e não a acusação. Quem vai contar alguma coisa para o seu amigo e espera que ele vá te acusar? Olha, mas você não é? Não. Você está esperando o que do seu amigo? Uma palavra de amor. Tudo bem. Aconteceu isso, mas olha, Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai te ajudar. Não é assim? Então, às vezes, nós se retraímos, sabe? Às vezes a gente não conta tudo para Deus, que a gente pensa que Ele vai
trazer palavras de acusação para a gente. Mas não, amados. O nosso amigo Jesus, Ele não faz isso conosco. Não tenha medo, não se preocupe. Porque jamais o Senhor vai te levar palavra de acusação. Ele vai te ajudar. Ele vai te levantar daí onde você está. Ele vai te erguer. Ele vai te mandar em frente. Ele vai falar: não desista, meu filho. Continue orando. Continue me buscando. Continue. A palavra de Deus nos fala: orai sem cessar. Chegue diante de Deus, do teu amigo Jesus, sem reserva. Sem reserva. Às vezes nós temos problemas e saímos contando para um e para o outro, mas não contamos para Deus. Às vezes o nosso amigo tem uma palavra para nos dar de ânimo, mas Jesus, Ele tem a solução para nós. Ele tem a solução de nossos problemas, só está na mão de Deus. Queridos, a oração, ela muda destino. Olha que lindo. A oração, ela muda destino. A palavra de Deus nos fala que Ezequias, o rei Ezequias, ele estava muito doente para morrer. E Deus falou: olha, Isaías, vai até ele e fala para ele: coloca a sua casa em ordem. E se você não colocar a tua casa em ordem, você vai morrer. A oração muda o destino. A palavra de Deus nos fala que Ezequiel, ele se voltou para a parede em sinal de humilhação e falou: Deus, você se lembra que eu fiz as coisas retas, eu sou fiel a Ti, eu andava nos caminhos retos, eu era obediente a Ti. E a palavra de Deus nos fala que Deus falou para Isaías: volta e fala para Ezequias, que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Então a oração, ela muda destino de crente. A oração muda o nosso destino. Não importa o que você está passando hoje, se você ir ao encontro de Deus e contar para Ele, Ele vai mudar o teu destino. Ele vai mudar o teu destino. É muito importante que sua primeira atitude seja de aquebrantamento, confissão e arrependimento. Para se alcançar um coração puro, é preciso ter fé. Sem fé não há resposta. Às vezes nós queremos um milagre, mas nós vamos até Deus sem fé, sem esperança de alcançar o milagre. Não podemos, não vamos ter resposta se nós não formos até o nosso Deus com fé, com confiança e dizendo: Deus, seja feita a tua vontade. Porque tudo tem que ser mediante a vontade de Deus, não a nossa vontade. Irmãos, eu me lembro que me veio isso na mente agora. A minha mãe, ela fazia 2 anos que ela estava em uma cadeira de roda.
Ela tinha tido um AVC. E eu morava aqui em São Paulo. Eu falava, Deus, não leva minha mãe, não. Deixa eu, só leva ela depois que eu for lá e ver ela. Aí o Senhor leva ela. Aí eu ia, visitava a minha mãe. A minha mãe naquela mesma situação. Naquela cadeira de roda, sofrendo. Menina, eu me lembro que um dia eu estava lavando o banheiro. E a minha irmã tinha falado que minha mãe tinha colocado uma sonda na minha mãe. Ela estava se alimentando pela sonda. E eu falei assim, Deus, se minha mãe continua daquele jeito, naquela cadeira, sofrendo, por causa de minha oração, eu libero. Leva a minha mãe. Isso foi numa sexta-feira. Eu me lembro, numa sexta-feira. Quando foi no domingo, quando foi no sábado para o domingo de madrugada, o telefone tocou. E minha irmã falou, mãe faleceu. Às vezes, amados, a gente está pedindo para Deus fazer a nossa vontade. E aí eu fui, comprei a passagem correndo e fui ali. E eu falei, meu Deus, o Senhor estava esperando eu liberar? Porque todos os dias eu orava, não leva ela, Deus, não leva ela, não leva a minha mãe. Aí Deus usou uma irmã para falar para mim assim, irmã, você está sendo egoísta. Eu falei, por que eu estou sendo egoísta? Porque você está orando, a sua mãe está sofrendo, naquela cadeira. E eu ouvi o que aquela irmã falou para mim. Então, amado, ore. Peça para Deus fazer a vontade dEle. Em tudo. Em tudo que você for fazer. Fala, Deus, faz a tua vontade e não a minha vontade. Precisamos dedicar tempo de qualidade. Romanos 12, 12. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Precisamos atrair a presença de Deus na oração, na adoração e na palavra. Atraindo a presença. Precisamos ter necessidade de uma vida mais profunda e de não nos satisfazermos com apenas um pouco da presença. Às vezes nós estamos, amados, conformados somente com um pouquinho da presença de Deus. E Deus, Ele quer nos levar a um nível mais alto da sua presença. Louvou um hino aqui que falou, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Então, quando você estiver orando, chame a atenção de Deus. Às vezes é necessário nós chamarmos a atenção de Deus.
Aquele cego, quando ele gritou alto: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele estava chamando a atenção de Deus. Se for preciso você gritar, você grite, mas chame a presença de Deus. Se for preciso você chorar, você chore, mas chame a atenção de Deus. Precisamos ter anseio por algo mais profundo na presença. Não nos conformemos em ficar na superfície. Para mergulhar mais é preciso ter confiança e fé. Precisamos ter um tempo exclusivo para Deus. Às vezes a nossa vida é muito corrida. Nós passamos a nossa vida correndo. Queridos, teve um momento na minha vida que eu estava, meu Deus. Eu me lembro que o Rogério falava assim: você vai infartar. Eu ficava mais nervosa ainda quando ele falava isso. Eu trabalhava, eu limpava a igreja. Eu trabalhava fora de limpeza. Nesse tempo eu tinha saído e eu abri o meu salão. Aí eu trabalhava no meu salão e ainda trabalhava no salão do prédio. Então a minha vida estava uma loucura, eu estava estressada ao extremo. E eu me lembro que um dia, eu me arrumando para ir para o salão, eu me olhei no espelho e Deus falou: desacelera. Filha, desacelera. Você anda muito acelerada. Mas o Espírito Santo de Deus falou fortemente no meu coração: você não vai aguentar. Desacelera. Eu estava muito estressada, muito nervosa, muito estressada. Era muito trabalho, era para aqui, era para colar, e não parava, e isso e aquilo. Eu precisava. Mas além de muito trabalho, eu estava me estressando demais. Coitado dos meus filhos, do meu esposo. E o Espírito Santo falou para mim: filha, desacelera, calma. Aí foi quando os meus pastores da outra igreja, eles foram para um evento daquele livro lá, Mergulhados na Presença. Esse livro tem aí embaixo, Mergulhados na Presença. E aí ele trouxe os livros e a gente comprou. Era 21 dias de oração. Era 21 dias de oração. Você separava uma hora e você ia lá no seu cantinho. Aí você lia o livro, aquela página, e ali você orava. Irmãos, veio na hora certa para mim aquele livro. Porque eu não sei o que ia ser da minha vida. Eu não tinha tempo para nada. Às vezes eu me deitava, chegava, me deitava e falava assim: Jesus, me perdoe. Mas hoje, ó, eu só vou agradecer. Obrigada, Senhor, por esse dia. E dormia. Eu não orava mais. Eu não lia mais a Bíblia. Eu não tinha mais tempo nenhum com Deus. Eu não tinha mais tempo nenhum. A minha vida estava somente para trabalho, para casa, para limpeza, para a igreja. E aí aquele livro, irmãos, me ajudou muito. Porque eu fiz um propósito com Deus. E todos os dias, 8 horas da manhã, eu fechava o quarto, eu estava sozinha. Eu lia aquele livro, eu orava. Aqueles 21 dias. E Deus me ensinou.
Muita coisa. E hoje eu continuo sendo assim. Separando um tempo para falar com Deus. Apesar que eu passo o dia inteiro, irmãos, falando com Deus. Essa semana, graças a Deus, eu tive uma semana de férias. Eu passei a semana inteira somente ali, me alimentando da palavra de Deus. Em Mateus 6, 5, 6, fala assim. Mateus 6, 5, 6. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então Deus, Ele nos dá a instrução. Deus nos instrui. Deus nos ensina. A gente não faz se a gente não quiser. Deus nos dá a maneira de fazer e como fazer. Então, queridos, se você está como eu estava, nessa loucura da vida, sem tempo para o seu pai, o seu Abba Pai, faça um propósito com Ele. Tire um tempinho, meia hora que seja, e fique a sós com Ele. E se precisar chamar Ele para sentar com você, chame, porque Ele vai te escutar. E no momento certo, Ele vai te responder todas as tuas orações. Todas as tuas orações. Se todas que você fizer seja a tua vontade, Senhor, não a minha vontade. Quando nós se separamos para ficarmos a sós com Deus, nós recebemos um verdadeiro avivamento que nos traz as seguintes marcas. Os céus se abrem. Há um fascínio pela presença de Deus. Há aceleração dos frutos. A aceleração dos frutos. Que nós estamos aqui para dar fruto. Porque a palavra de Deus fala que toda árvore e não dá fruto, ele corta e lança fora. Então nós temos que dar fruto. Então quando nós se achegamos à presença de Deus, Ele acelera esse processo. Ele nos leva a frutificar. Há um profundo arrependimento. Há alianças de oração. Há o resgate do amor pela a palavra. Se você não tem desejo de ler a palavra, se você perdeu o anseio, o desejo, esse desejo volta. A renovação ministerial. Se você tinha algo no seu coração, desejo de fazer alguma coisa ministerial na igreja de Deus, na casa de Deus,
Há uma renovação no teu coração. Há um anseio por volta a fazer aquilo que você tinha vontade. Há capacitação especial para a obra de Deus. Há um maior crescimento da igreja. Há uma redescoberta pelo prazer de viver para Deus. Então, olha o que a oração faz nas nossas vidas. Olha o que a oração, ela é feita através de nós, quando nós se ajuntamos para orarmos também. Porque existe a oração individual, mas existe a oração coletiva, juntos. Nós precisamos orar juntos também. Teve uma terça-feira que eu trouxe a palavra e eu falei sobre isso. Em Ezequiel 47, 1 e 5 fala assim. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saiu águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então, muitas vezes a nossa oração, ela está rasa demais. E nós precisamos mergulhar mais profundo na presença, através da oração. Então, quanto mais a gente ora, mais a gente mergulha mais profundo. Às vezes a minha oração, ela está nos pés. Depois pode estar no tornozelo. Depois ela pode estar no meu pescoço. Mas quando eu me aprofundo mais, eu estou mergulhado na presença e na oração. Então, quanto mais você ora, você se aprofunda mais nos rios e nas águas do Espírito Santo de Deus. Então, igreja, entenda o que Deus quer falar para você nessa noite. Você precisa orar. A igreja precisa orar. O povo de Deus precisa voltar a orar. A oração muda o destino. A oração te faz viver melhor. A oração te leva a um nível mais profundo. Quanto mais você ora, mais desejo você tem de orar. Eu nunca imaginava que eu ia estar
ministrando palavra de oração. Porque eu não era muito para orar não, irmãos. Eu não orava muito não, meu Deus. Quando eu ia para a igreja, o pastor chamava para orar, eu ia. Mas eu mais dormia do que orava. Eu não via a hora de acabar aquela oração. Ficava no relógio, 1 hora, 15 minutos, 20. Ia no banheiro e me levantava. Eu não via a hora de passar aquela hora. Eu estou sendo sincera, meus queridos, com vocês. Eu era assim. Hoje eu não sou mais. Hoje, quanto mais eu oro, mais eu tenho vontade de orar. Quanto mais eu vou para a presença de Deus, mais vontade eu tenho de estar na presença. Eu não tenho pressa de sair da presença do meu Deus. Eu não tenho mais pressa. Porque quanto mais eu falo com Deus, mais Deus me responde. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu estou conhecendo Deus. Às vezes nós passamos anos na igreja, mas nós não conhecemos o nosso Deus verdadeiramente como temos que conhecer. Às vezes nós estamos anos na igreja, mas nós não ainda temos menção do poder de Deus nas nossas vidas. Nós não temos menção do que Ele pode fazer por nós, através de nós. A igreja que somos nós, precisamos ser banhados pelas águas do avivamento. E isso só poderá acontecer através da oração diária. A oração precisa ser diária. Eu não posso somente orar na terça-feira aqui à noite, de 8 às 9, e amanhã eu não oro mais, depois eu não oro mais, depois eu não oro mais. Terça-feira eu volto aqui, eu oro. A minha oração tem que ser diária. A oração da igreja tem que ser diária. É um estilo de vida, meus queridos. Qual que é o seu estilo de vida neste mundo? Qual que é o seu estilo de vida no meio da sociedade? Qual que é o seu estilo de vida? Qual que é o seu estilo de vida? A oração precisa ser um estilo de vida na vida do crente. Porque se não for um estilo de vida, você não vai crescer espiritualmente. Você não vai crescer espiritualmente. Você vai continuar do mesmo jeito. Não vai ter regressão. Você vai continuar contando os mesmos problemas. Você vai ter um discipulado. Você vai ficar com ele toda semana ou um mês conversando. Você vai contar o mesmo problema para o seu discipulador. Porque você não ora. Você não busca a Deus. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Qual que é, igreja? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Você já contou para Deus? Você contou hoje, Ele não respondeu? Amanhã você contou de novo e Ele não te respondeu? Depois da manhã você contou de novo e Ele não respondeu? Continue depositando o teu problema na mão do Senhor, porque Ele vai te responder no dia certo, na hora certa, no momento certo. E olhe, deixa eu falar para você,
Quando você se achegar diante de Deus para orar, você peça com sabedoria. Não peça de qualquer jeito. Não faça que nem eu, que pedi uma casa para Deus. Eu quero uma casa. Eu quero uma casa. Mas eu não falei para Ele que casa que eu queria. Você tem que falar. Deus, eu quero uma casa assim, assim, assim. Azulejo na cozinha. O piso de bonito. Sabe, as portas bem bonitas. É assim. Eu falei, Deus, eu quero uma casa. Aí meu esposo comprou uma casa lá no interior. Quando eu cheguei lá, eu falei, mas meu Deus, é essa casa que o Senhor está me dando? Eu falei, eu não vou entrar nessa casa, eu não vou me mudar nessa casa, até você dar uma ajeitadinha nela. Não tinha condições de entrar lá. Você quer uma porta de emprego? Você está precisando de uma porta de emprego? Estou terminando. Você falou para Ele, Senhor, eu preciso trabalhar. Eu quero que o Senhor me abra a porta de emprego. Você falou para Ele, como que é essa porta que você quer? Você falou? Você falou? Não falou? Então aprenda hoje. Falei para ele, Senhor, eu quero um emprego assim, 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 assim. E falar assim para ele, olha, eu não quero um emprego que me tire da sua presença. Eu não quero um emprego que me tire da sua presença. Eu quero um emprego, mas que eu continue te adorando, te louvando, te exaltando, te glorificando, indo na tua casa, me ajuntando com meus irmãos. Seja sábio. Viu? Você aí. Seja sábio, tá? De dizer para você assim, ó. Me peça a porta. Mas me fale como você quer. Porque do jeitinho que você pedir, Ele vai te dar. Essas águas trará cura, libertação, restauração e restituição em nossas vidas. Uma igreja que ora, experimenta milagre. Sabe onde nós adquirimos maturidade? Também orando. Quando você ora, você adquire maturidade também. Porque às vezes nós somos imaturos demais. E Deus nos quer nos dar maturidade também. A estratégia do inimigo para nos enganar é fazer com que duvidamos da fidelidade de Deus em responder nossas orações. Sendo assim, acabamos ficando incrédulos, ou seja, tendo pensamentos negativos que irão se inflamar em nós. Por isso, nossas orações não são respondidas. Quando nossas orações não estão de acordo com a vontade de Deus, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Para finalizar. João 5,14 fala assim para terminar. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, queridos, nós pregamos a palavra de Deus. Então, peça para Deus, segundo a vontade dEle. E especifique também o seu desejo.
Que Deus continue falando no teu coração. Que Deus continue te movendo a atrair você para a sua presença todos os dias. E que a oração na minha e na sua vida seja um estilo de vida. E que a oração na minha e na sua vida, se achegamos a Deus com fé e confiança, certamente os nossos dias serão melhores. A nossa vida será melhor. Tanto a nossa vida material como a nossa vida espiritual. Porque quando a nossa vida espiritual não está bem, a nossa vida material também não vai bem. Uma é ligada à outra. Então, se você quer ser mais abençoado do que você é, entregue tudo na mão do seu Deus. Mas faça a sua parte. Porque do céu só cai chuva. E aí se não caísse chuva? Porque nós sobrevivemos sem comida, mas sem água não sobrevivemos.